Boa noite a todos de casa. Está entrando no ar mais um Papo Democrático, nosso programa de todas as quartas-feiras, onde aqui você tem sempre uma entrevista para lá de inusitado, uma entrevista que traz algum tema relevante para a nossa cidade, para o nosso município, para o nosso país e para o mundo, né? Hoje estamos aqui com o Dr. Paulo de Moraes, leciona no ensino superior desde 1997, atualmente é professor de psicofarmacologia e neurociências do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Rondônia, é mestre em psicobiologia e doutor em psiquiatria e psicologia médica pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, coordenou um levantamento nacional sobre o uso de cannabis entre os brasileiros. Boa noite, doutor Paulo de Moraes, seja bem-vindo ao nosso Papo Democrático. Boa noite, Cobra. Boa noite, Anias. Boa noite a todos. Também está aqui conosco, aqui na nossa bancada, se é que a gente pode chamar de bancada, porque cada um está na sua casa, né? Mas como fica bonito esse termo bancada, o presidente do Instituto São Paulo pela Democracia, João Ananias Moreira. Boa noite, João. Boa noite, Cobra. Boa noite, doutor Paulo de Moraes. E queria agradecer aqui também a presença dos nossos internautas, nossos amigos e amigas. E gostaria também, Cobra, de agradecer a grande interatividade de muitas perguntas e também com muitas perguntas que os nossos internautas fazem todo dia, né? As lives tentamos responder quase todas, mas temos um pouquinho de dificuldade, porque às vezes são mais de 400, 500, 1000 perguntas, então a gente acaba não respondendo todas, né? Sempre que nós tiramos esse montante de perguntas, após as nossas lives, a gente tenta responder quase todas elas. Lógico, a gente não consegue, porque são muitas, né? E queria também relatar, assim, que aqui nós tivemos já várias lives, falamos sobre cultura, sobre esporte, saúde, educação, meio ambiente, e hoje, lógico, escolhemos um tema que é muito importante, que trouxemos aqui o doutor Paulo Moraes para falar um pouquinho sobre a cannabis, né? E gostaria de dar aqui agora uma boa noite para o doutor Paulo Moraes e também agradecer ele, e seja bem-vindo, e que fale um pouquinho agora, se apresente para a gente, doutor Paulo. Bom, eu que agradeço o convite, falar um pouco, eu pesquiso o uso de cannabis no Brasil já há algum tempo, né? Não necessariamente a cannabis medicinal, mas o uso social de cannabis, e recentemente uma experiência aí trabalhando com o Padre Ticão na Zona Leste, colaborando com o curso de cannabis medicinal que ele tem oferecido junto com algumas outras instituições aí na paróquia São Francisco. Boa. Ô João, eu estou curioso para saber, afinal de contas, o que é o cannabis, doutor Paulo? Então, quando a gente fala de cannabis, a gente está falando de uma planta que é popularmente conhecida como maconha, né? A cannabis sativa é uma planta já domesticada pelos seres humanos há muito tempo, utilizada já coisa de registros de pelo menos
5.000 anos atrás, de uso tanto medicinal quanto uso para outras finalidades, finalidades industriais e alimentícias, e que nas últimas décadas tem recebido muita atenção da comunidade científica internacional pelas propriedades terapêuticas que ela apresenta já ao longo de muito tempo, mas a compreensão científica que a gente ganhou dessa planta nas últimas décadas aumentou o interesse da comunidade científica por ela, né? E pelos potenciais terapêuticos que ela tem demonstrado aí em várias condições clínicas. Boa. Ô, João, você me permite aqui, deixa eu mandar nossos boa noites tradicionais aqui. Boa noite para Valéria Cristina, Lourdes Borges, Adilson Rodrigues, Cisa TBL, Anderson Paulino, Alessandra Jardim, Tiele Borges, a Silvia Silva, professor Marcelo Ferreira, Magali Amaral, Rodolfo Cesário, Rosimeire Aparecida, Benice Santos, Eunice Silva, Jorge Luiz da Silva, Felipe Tomás, o Antônio Rocha Vieira, que está lá pelo YouTube, lembrando que essa live está sendo transmitida pela página do João Ananias Moreira e pelo YouTube da TV Cobra Notícia. Então, se você quiser, convida alguém, manda mensagem, que se não tiver YouTube, pode assistir também não tiver Facebook, assiste pelo YouTube. Uma boa noite para Tatiane Vaipe, boa noite, doutor João Ananias, doutor Paulo, Cobra e os demais. Boa noite do Chico Metralha, manda uma boa noite para o Cobra e para o meu querido Rodrigo. Cléo Gomes, boa noite para todos. Rodrigo Mar mandando boa noite. Jorge Luiz, Francisco Souza, Ateilson Rochas. Jorge Luiz está dizendo que é da Associação Aquarela, Associação dos Moradores do Itaim, ligados no papo de hoje. Evelyn Vivi, Cris Costa, Zé Amaro Capoeira, lá de Sapopemba, lá estamos na parada, Sapopemba, todos capoeira. A Valéria já tem uma pergunta aqui. Francisco Souza, o Arnaldo e a Reide Silva. Bom, João, com você aí, começa daí, por gentileza. Daqui a pouco tem perguntas dos nossos internautas. Doutor Paulo, vou iniciar aqui que a primeira pergunta que eu vou fazer, lógico, para a gente iniciar nosso bate-papo, que é um papo muito interessante. Hoje a gente tem que usufruir o tempo aqui para a gente conseguir desenvolver o bate-papo. Doutor Paulo, desde quando o cannabis sativa é usada como medicamento? Desde muito tempo, né? O primeiro registro que a gente tem de uso para finalidade terapêutica, para aliviar alguma forma de sofrimento das pessoas, de cerca de 4.000 anos atrás, né? Ela é usada já há bastante tempo, foi utilizada durante praticamente toda a história humana de tratamento das mais diferentes enfermidades, e a gente teve no último século, ao longo do século XX, em função de questões, interesses outros que não a saúde, a gente teve uma repressão dessa planta, né, da cannabis e dos derivados dela, e só no fim do século XX, né, no finalzinho do século XX, que volta a ter o interesse pelas finalidades medicinais dela, né. A gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, um grande pesquisador, o professor Elisaldo Carlini, da Universidade Federal de São Paulo, que na década de 60 ele demonstrou efeitos anticonvulsivantes, efeitos ansiolíticos de derivados da cannabis, né? Que infelizmente não foram empregados esses conhecimentos até agora, mas em função como eu falei, da descoberta do sistema endocannabinoide, de avanço no campo do conhecimento que se tem dos efeitos que ela tem no organismo, acabou tendo uma nova onda, desde o fim do século XX para cá, né? É uma medicina do século XXI, é um tipo de tratamento que é usado há muito tempo e está retomando-se agora também. João? Doutor, o Francisco Souza aqui, ele pergunta para a gente o seguinte: saiu em alguns lugares que a cannabis é indicada até para o tratamento do Covid-19, procede? Ou é mais uma fake news? Não procede. Embora tenha alguns estudos em laboratórios ainda não publicados mostrando um efeito de laboratório, um efeito molecular do sistema canabinoide e aspectos bastante
específicos da Covid, não tem fundamento dizer que a cannabis faz algum tipo de efeito para a Covid, né? A Covid é o que a cannabis não vai combater. Pode combater alguns sintomas vinculados, mas não a Covid. João? Professor, doutor, o Marcelo Ferreira, quero saber, doutor Paulo, se ele tem conhecimento da situação do Uruguai depois da liberação do cannabis. Conhecimento da situação no Uruguai, uma situação que tornou mais fácil tanto a produção de conhecimento a respeito da planta, porque os cientistas de lá, os pesquisadores de lá, não encontram mais tanta restrição para fazer estudos com a planta e com os derivados dela, e também maior acesso às pessoas que precisam utilizar essa planta, né? Que, diferentemente de outros países que adotaram legislações, tem alguns que já, como o Canadá, que também já seguiu o caminho do Uruguai, que não adotou legislações somente para uso medicinal da cannabis, mas também para uso social, né? Então, pessoas maiores de idade, sem a necessidade de indicação médica, podem ter acesso à planta, né, a cannabis, e com isso aos benefícios que cada um pode conseguir para suas vidas aí, né? Isso foi um grande avanço que aconteceu. E diminuição do tráfico ilícito, né, da substância ilícita, né, e não só da substância, mas de outras substâncias que também acabam pegando carona no tráfico da ilegalidade da maconha, da cannabis. João, tem um videozinho ilustrativo aqui, eu não sei se você vai querer colocar, ou você vai querer seguir com as perguntas de 3 minutos, que traz um pouco sobre a questão do cannabis, do cannabis, ou você quer seguir aqui com as perguntas aqui, como é que você quer fazer? Não, coloca aí, professor. Então, deixa eu ver aqui se eu já coloco aqui na tela, aqui, porque é bem rapidinho, 3 minutos, mas eu acho que ele ajuda um pouco, é ilustrativo, ajuda um pouco nessa questão. Deixa eu colocar em primeiro plano e colocar ele para cá. Aí. Deixa eu soltar aqui. Deixa eu tirar a pergunta do Alberto. Daqui a pouco a gente volta com a pergunta do Alberto. Vocês continuam vocês estão. Vai ficar o vídeo, mas vocês estão ao vivo, tá bom?
Bom, aí tem um pouco de uma ilustração, depois mostra a repressão, mostra que ela estava sendo usada como medicamento, acho que é bem ilustrativo, né? Aí o bonequinho vai, toma um outro comprimido, sente uma outra dor, estava sentindo a dor nas costas, toma um remédio, sente a dor no estômago e assim vai. Mas aí o professor pode falar um pouco mais, e já tem uma pergunta aqui que já tinha ficado, que era do Alberto, se ele quiser, ele já vai em cima dessa lei. Você está conseguindo ver as perguntas na tela, professor? Doutor? Vejo. Quais são as doenças comprovadas, né, de eficácia? Então, já tem uma série de quadros que tem estudos mostrando efeitos bastante promissores, né? Um dos que mais bem documentados são dores crônicas, questão de dores crônicas, algumas questões neurológicas também, epilepsias já tem bastante documentação, algumas formas de epilepsia. Tem também já alguma documentação, não para cannabis, qualquer tipo de cannabis, mas cannabis ricas em CBD, de cepas, de linhagens específicas, que sejam ricas num composto dela, que é chamado de CBD, tem efeito ansiolítico, né, pode ser usado para ansiedade, e uma característica interessante dos canabinoides comparados com outros medicamentos usados para alguns quadros, vamos pegar, por exemplo, de dores crônicas, é que essas são substâncias que tendem a ser menos nocivas do ponto de vista de toxicidade. Os efeitos colaterais dos canabinoides são muito mais suaves do que de algumas substâncias usadas, por exemplo, em tratamento de dor, né, como os opiáceos. Boa. João? Professor, o Rodolfo Cesário pergunta se o uso desse medicamento não leva à dependência do paciente? Então, essa é uma questão bastante delicada, essa questão de dependência, porque foi um dos argumentos, inclusive, utilizados para a proibição da cannabis, da planta, foi a questão dela gerar uma dependência nas pessoas. E hoje o que a gente sabe de dependência é que a gente não precisa de uma droga para gerar dependência, né? As pessoas podem ficar dependentes até de aparelhos, até de objetos. As relações que as pessoas estabelecem com o mundo não precisa de uma droga para ser dependente, né? Mas o risco de dependência associado ao uso de cannabis, principalmente quando se dá com acompanhamento médico, acompanhamento técnico, ela é um risco de dependência muito menor do que de outras substâncias. Eu vou pegar um exemplo, o uso do canabinoide, de um composto da planta, que é o CBD, canabidiol. Ele tem efeito ansiolítico, reduz a ansiedade, e poderia ser usado substituindo medicamentos que geram uma dependência, inclusive física, né? Um quadro de dependência orgânica, que são os ansiolíticos benzodiazepínicos, tá? Em termos de dependência, a gente precisa ter essa atenção, né? Porque quando a gente fala de dependência, a cannabis ela não gera os canabinoides eles não geram uma acomodação orgânica que exija doses repetidas da substância, né? Comparado a outras drogas, vamos pegar, por exemplo, os opiáceos, né? A morfina. A pessoa usou, mesmo para finalidades clínicas, algumas vezes repetidas, e ela para de usar, o organismo pede a substância. No caso da cannabis, os canabinoides não têm essa dependência orgânica, né? Mas pode ter, como outras coisas, como eu falei, né? O ser humano não precisa de uma droga para gerar dependência, mas da relação pode ter uma dependência psicológica. Mas mesmo esse tipo de dependência é relativamente pequeno comparado com outras substâncias. Perfeito. Doutor, a Sônia pergunta, qualquer pessoa pode cultivar para consumo próprio? Não. No Brasil ainda é proibido o cultivo, é uma das poucas plantas que é proibida, né? Não se pode plantar no Brasil. Algumas pessoas têm conseguido autorização judicial para fazer esse plantio em função da sensibilidade de alguns operadores de direito, alguns juízes, alguns promotores, que percebem a utilidade desse recurso para muitas pessoas, né? Um tipo de
de forma de obter um medicamento bastante barato. Para vocês terem uma ideia, tem medicamentos à base de cannabis na farmácia, né? Tem o Mevatil, que é um produto industrializado, que está em torno de R$ 2.800, R$ 2.900, né, para a pessoa comprar. E tem alguns juízes, alguns profissionais de direito que estão sendo sensíveis a isso e autorizando alguns pacientes que têm a prescrição, para quem é receitado a cannabis ou os canabinoides, eles têm tido essa autorização, mas precisa de uma autorização judicial para isso, precisa todo um processo, né, que começa com a obtenção de uma receita, né, de um profissional médico que prescreva esse recurso farmacológico e um processo para conseguir o direito de plantio. Não é uma coisa que as pessoas são autorizadas a fazer. João? Professor, tem a pergunta da Tatiane Vaipa aqui. Ela fala, minha filha tem problemas respiratórios, eu falo para ela. Ela toma muito cuidado, pois quando ela começa a atacar a bronquite, as costas dela dói, dor de cabeça, fico preocupada. Tem alguma relação ou não? Porque não deu para entender a pergunta. Se a menina usa... Eu confesso que eu também não entendi, João. Eu achei que ela usa eu acho que assim, ela pode tomar? Ela pode tomar? Será? Depois, pera para fazer a pergunta novamente. O doutor Paulo, vamos aqui, pede para fazer a pergunta novamente, a gente verifica aqui. Doutor Paulo, por que usamos os termos caiamo e maconha para o cannabis sativa? Então, cânhamo é o nome de um nome popular da planta, né? E maconha acabou sendo uma das histórias que se tem da palavra maconha é que foi uma palavra inventada para se falar sobre a planta, o cânhamo, né, como os portugueses chamavam, e para falar do cânhamo sem que outras pessoas soubessem, né, sem que os portugueses soubessem. Mas é a mesma coisa. O que tem se usado, o que é comum se ouvir também, é a expressão cânhamo para um tipo de maconha, para um tipo de cannabis que tem uso industrial, né, uso para fornecimento de fibras para tecido. Tá? E a cannabis é a planta em geral, e que está sendo bastante utilizada a expressão para falar da planta sendo usado recurso terapêutico, recurso farmacológico para tratamento de algumas doenças. Então, Paulo, eu vou fazer uma pergunta aqui, duas em uma, que eu vi aqui que o Marcelo Ferreira fez uma pergunta e eu queria fazer... vamos aí, o seu França, que é a primeira vez que ele está assistindo nossa live hoje, eu vou perguntar para ele. Tem o diabetes, poderia tomar? Bom, não tem estudos demonstrando eficácia com a questão da diabetes. Rigorosamente, primeiro, embora eu seja doutor, eu não sou um doutor da área médica, não sou médico, né, não sou um profissional médico. Mas as evidências que tem para uso em diabetes, eu não conheço que justificaria a prescrição para diabetes, especificamente. Doutor, a Tatiane, que tinha feito aquela pergunta, ela perguntou o seguinte, que a filha dela tem os problemas de ataque à bronquite, costas dela. Ela pode tomar o remédio da cannabis? Para a questão, qual seria para dores nas costas? Para a questão de dores? Eu acredito que sim, doutor. Ela está falando uma dor que acaba dando, né, para a questão do bronquite, se aliviaria, se seria receitado nesse tipo de coisa. Então, tem alguns médicos que prescrevem para questões respiratórias também, mas não ela. Aí fica bastante claro que normalmente para essas questões respiratórias é o cuidado dela não fumada, ela é usada via óleo, né? Mas isso aí precisaria ter uma consulta médica para isso. João?
Professor, vou fazer duas perguntas em uma, Cobra. Se tiver alguma pergunta, se você quiser fazer uma pergunta, depois pode. Doutor, primeiro perguntar o seguinte, quais os efeitos da cannabis no organismo, né? E de que forma a maconha medicinal age no tratamento das doenças? Então, vai depender de diferentes doenças, né? A cannabis, ela é bastante polivalente no nosso organismo, porque uma das coisas que motivou a pesquisa e tem motivado bastante o interesse da ciência pela cannabis é que se descobriu que o nosso organismo ele tem um sistema canabinoide, um sistema chamado de endocannabinoide, que trabalha com produtos feitos pelo nosso próprio organismo que são semelhantes às moléculas produzidas pela cannabis, né? Então, o nosso organismo ele tem um sistema endocannabinoide, um sistema que funciona com as mesmas substâncias que a planta produz, né? E o que se especula, o que se imagina é que os canabinoides, as substâncias produzidas pela planta, elas de alguma forma regulam o funcionamento desse sistema endocannabinoide, né? Ele balancearia esse sistema. E vai depender o tipo de efeito que ele vai ter para as doenças, vai depender do quadro clínico, né? De modo geral, os canabinoides, eles agem... o sistema endocannabinoide é um sistema de regulação do organismo, diminuindo excessos, né? Então, vai depender do tipo de patologia. Por exemplo, vamos pegar casos de cânceres, né? Um dos efeitos dos canabinoides é promover a morte celular seletiva de células cancerígenas, né? Então, é um efeito bastante específico sobre a biologia da célula tumoral. Vamos pegar de questão de ansiedade. Ansiedade, o efeito terapêutico provavelmente se dá pela redução da excitação do sistema nervoso. Então, cada quadro clínico vai ter uma ação diferente, né? Mas a ação se dá via modulação de um sistema orgânico, um sistema próprio do nosso organismo. Ô, doutora, o Chico Metralha pergunta o seguinte, a criminalização tem algum interesse financeiro dos Estados Unidos nisso, de ser essa questão ser tão coagida? Escuta. Chegou aí para você, doutor? Desculpa, não entendi. O Chico Metralha, ele pergunta o seguinte, a criminalização da maconha, desse remédio, dessa planta, tem alguma a ver com o interesse dos Estados Unidos, interesse financeiro dos Estados Unidos? Então, na história da criminalização da planta, a gente vê duas coisas bastante marcadas. Interesse financeiro e interesses políticos associados aos grupos que usam essa planta, a repressão de grupos que usam. No Brasil, isso marcadamente populações indígenas e populações afro-americanas, né? E nos Estados Unidos, os descendentes mexicanos, né? Isso uma justificativa política que os historiadores, os antropólogos abordam. E também interesses econômicos, porque para ter a popularização, por exemplo, dos tecidos sintéticos, houve a necessidade, tem alguns historiadores que relatam a necessidade de se inibir o uso da cannabis, do uso da fibra do cânhamo, né, dela como tecido. Tá? E também, durante o século XIX, alguns laboratórios farmacêuticos investiram muito para desenvolver medicamentos, né? Foi como hoje, até hoje, se investe bastante, se gasta muito dinheiro para se desenvolver uma droga sintética. E no início do século XX se reparou que as pessoas tinham uma farmácia no fundo do quintal, né? Essa planta, ela pode ter efeitos terapêuticos para uma série de questões. Por exemplo, a aspirina era uma concorrente, né? Então, não dá para se negar que dada as características dessa planta para diferentes setores,
que a proibição ela não tem uma motivação clínica, né? Vamos pegar da década de 70, que foi declarada a guerra às drogas, uma das drogas que era colocada como uma droga bastante perigosa era a cannabis, era a maconha. De lá para cá, não se diminui o número de pessoas dependentes de drogas e os gastos só aumentam. Né? Então, tem toda uma máquina associada a essa proibição, né? Que vai uma máquina tanto armamentícia quanto uma máquina de indústria farmacêutica também associada. Perfeito. Isso A nossa amiga Joyce diz o seguinte: onde pode se obter essa planta medicinal? No caso regular, existem casas de manipulação? Não existe em casa de manipulação. Como eu falei, é uma planta que no Brasil ela é ilegal, né? Não tem ainda. Algumas pessoas têm conseguido autorização jurídica para isso, mas rigorosamente você não consegue essa planta de forma legal no país. Doutor, quando a gente fala que ela é ilegal, quando ela é pego, que o cara alega fins medicinais, e ele às vezes tem até receita, ele acaba sendo enquadrado como um usuário de droga, no mesmo artigo, ou você tem esse conhecimento ou não? Como é que é feito o flagrante, por exemplo? Então, isso daí depende, no campo de política de droga, vai depender da autoridade competente, que poderá considerar como usuário ou pode até considerar como traficante, dependendo do tipo de... Porque é muito subjetivo a questão dessa política de drogas e como que a pessoa vai ser incriminada, como usuário ou como traficante, né? Corre-se esse risco. E vai depender da autoridade policial. E é dele levar para... Por isso que está sendo muito motivado as pessoas que estão fazendo uso terapêutico dessa planta, que busquem alguma forma de regularizar esse uso, né? Junto pedidos de habeas corpus, de liminares, para conseguir ter o plantio. Vamos lá, depois o Lênin vai responder sobre o que ele falou também, que o Lênin, só para complementar, tem uma outra pergunta, o Lênin, que conhece bem, ele diz assim, depende muito da interpretação do delegado, ou seja, vai muito da autoridade de plantão realmente, que vai ver se teve má fé ou não. Mas, João, por favor. Professor, doutor, o Marcelo Ferreira pergunta, o uso medicinal do canabidiol tem efeitos colaterais? Sim, ele pode apresentar alguns efeitos colaterais, aliás, é uma característica das substâncias de modo geral, que qualquer substância vai poder, dependendo da pessoa e da quantidade que ela utilizar, ter algum tipo de efeito adverso, né? Mas os efeitos adversos associados ao uso de canabinoides, principalmente do CBD, são muito mais toleráveis do que de outras substâncias, né? São efeitos colaterais considerados leves se for comparado com outras substâncias, né, usadas para as mesmas questões. Né? Por exemplo, um risco que outras substâncias têm e que é muito baixo no caso dos canabinoides é um risco de uma superdosagem letal. Né? Uma pessoa que faz uso de CBD dificilmente vai ter uma overdose de CBD, diferente de uma pessoa que faz uso de um fenobarbital, né, que é usado também para controle de crises convulsivas, que a pessoa, dependendo da dosagem, pode ter uma dosagem aí que seja letal. Professor, doutor, deixa eu fazer uma pergunta aqui, pode já fazer, que eu ia complementar, que as pessoas perguntaram. Quais as doenças que podem ser tratadas com os medicamentos a partir do cannabis sativa? Então, a cannabis sativa e o sistema endocannabinoide, ele está envolvido com a regulação de diversos sistemas orgânicos, né? Sistema respiratório, sistema digestivo, cardíaco, imunológico, tá? As que têm sido mais utilizadas, que a gente ouve mais relatos, eu uso para questões neurológicas,
e também para questões de dores crônicas, né? E os problemas associados à esclerose múltipla, né? Os espasmos e dores de esclerose múltipla. Tá? Também tem relatos de uso como antidepressivo, como ansiolítico, mas aí são relatos mais esporádicos. Mas tem uma série de condições clínicas que se mostram úteis, né? João? Isso. Doutor, o Adilson Rodrigues pergunta: qual a dificuldade do Conselho de Medicina obter a regularização para tais fins medicinal? Doutor? O senhor está nos escutando, doutor? Oi, doutor, está nos escutando? Nos ouve? Caiu. Não, ele está... Acho que o som... Doutor? Às vezes entra alguma ligação, né? Doutor? Doutor? Travou aí, calma. Eu estou tentando ver aqui, João, peraí. Caiu. Bom, seguimos aqui na nossa live, um debate muito importante hoje sobre o cannabis ativo, sobre essa questão do óleo dele, do que ele traz para as doenças mais graves, para doenças que são consideradas aí crônicas. Então o doutor Paulo falando bem sobre isso, temos também especialista. Estamos aqui com uma pessoa aqui que é o Lene, né, João? Afinal de contas, ele tem um livro, conhece muito bem sobre essa questão, né? Sobre a questão da cannabis. Já explanou várias vezes para nós. Tem o Padre Ticão também, que é um grande conhecedor dessa área. Enquanto se restabelece aqui, já a gente volta com as perguntas, muitas perguntas chegando, pessoal mandando, depois o doutor vai ter que entrar na live, porque, afinal de contas, tem muita coisa. Vamos ler aqui os comentários aqui. O Chico diz o seguinte: gostaria de saber sobre a fibra como matéria-prima. Ele falou essa questão, né? Fibra como matéria-prima, né? Depois tem o Fernando Elisário também, mas deixa eu voltar aqui, Tatiane. Fernando Elisário, veja aqui que o Brasil está atrasado, vai continuar atrasado na questão do cannabis medicinal. Hugo Sacramento, boa noite, Cobra, Jonanias, Hugo Dentinho, Guaianazes, juntos com a live, e boa noite, doutor. Fernando Elisário, mesmo com um curso de cannabis medicinal, aconteceu em uma paróquia Hermelino Matarazzo, Zona Leste, totalmente gratuito. Zé Orlando, é o Bola, né, João? Zé Orlando é o Bola, né? Isso. Bola tá com... Ele é parente dele, beleza? Não, eles são amigos. São amigos, né? Nossa recuperação, pronta recuperação. Eu conheço ele como Beleza, não sei como é que o pessoal conhece aí, como é que tem aí, mas se Deus quiser, logo mais ele vai estar conosco aí. O pessoal conhece ele como, João? Tio, né? Agora. O tio? Né? Tio? Não. Bom, é outro... Voltou o doutor aqui, doutor, tinha caído a nossa internet, aí deu problema, acho que com você aí, mas já tem pergunta aqui, deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta, onde tem mais curso de cannabis medicinal? Tu está perguntando para o doutor, onde pode encontrar curso da questão da cannabis medicinal? Ô, Cobra, antes do doutor responder, tem a pergunta do Adilson lá, né, que ele perguntou. Não concluiu, né, João? Verdade. Você lembra, doutor? Qual a dificuldade do Conselho de Medicina? Qual a dificuldade do Conselho de Medicina obter a regularização para tais fins medicinal? Então, o Conselho de Medicina ele é um conselho profissional, né, um conselho de profissionais médicos. Como eu não sou desse grupo, eu não sou médico, minha formação é em saúde mental, é em psicologia, né? Meu doutorado é em psiquiatria, mas eu não sou profissional médico. Um dos problemas que eu vejo como um profissional não médico é a formação que ainda é deficitária. Como eu falei, o sistema canabinoide ele foi descoberto só na década de 90 do século passado. A gente tem aí 20, 30 anos, não tem 30 anos ainda, que a gente está
lidando cientificamente com esse sistema orgânico. E ainda muitas faculdades de medicina não têm uma formação que abarque a complexidade desse sistema, né? Talvez isso seja um dos dificultadores aí associados ao Conselho de Medicina, mas um profissional médico responderia muito melhor essa questão do que eu. João? Doutor, deixa eu pegar ela aqui, que eu coloquei aqui. Não é essa do Fernando Elisário? Isso. Não. Onde tem mais cursos de cannabis medicinal? Acho que é essa. É, isso mesmo. Então, um curso de cannabis medicinal que de grande acesso é o do Padre Ticão aí na Hermelino Matarazzo, né, associado ao CEBRID da Universidade Federal de São Paulo. Tem alguns cursos no próprio site do CEBRID, tem um curso sobre dores, que é o uso de cannabis para dor, né? E tem alguns outros cursos também, acho que na Universidade Federal da Paraíba também tem uma disciplina associada a cannabis medicinal, mas um curso que eu recomendo pela facilidade de acesso, né, que é um curso oferecido, primeiro, gratuitamente, segundo, com a chance de se assistir ele remotamente, né, assistir pela internet, é o curso da CEBRID e da Unifesp, o Padre Ticão, aí na Zona Leste. Ô, João, só para um relato aqui, o Marcelo Mendes diz o seguinte: em 1996 eu tinha um tênis feito por uma multinacional Adidas e todo mundo achava normal. Por que essa discussão moral e burra em cima de um tema científico que salva vidas, melhora a qualidade de vida? Ele está colocando a opinião dele aí sobre essa questão. O pessoal ainda tem muito preconceito. Vai lá, João, segue daí. Doutor, como o internauta faz para ter acesso a tratamentos com cannabis para alguma doença? Então, o primeiro passo é consultar um profissional médico que trabalhe com prescrição de canabinoides. Né? O primeiro passo seria esse, buscar um profissional de saúde, um profissional médico que tenha essa abertura para trabalhar com esse tipo de medicamento. E aí, a partir da indicação clínica desse profissional, esse profissional também vai apresentar os recursos para se obter o tratamento, né? Mas o primeiro passo é um profissional médico. Já tem pergunta aí no pente, João? Tem. Vou fazer uma aqui que eu acho que a gente... Tá? Com a questão da legalidade da cannabis e dos medicamentos feitos da cannabis. Eu acho que tem outros medicamentos, pelo que eu acho que assim, deve ter outros remédios que são feitos com a cannabis, não é isso? E aí, como ficaria assim, a legalidade do cannabis e dos medicamentos feitos pela cannabis? Será que tem algum outro medicamento que tem o cannabis? Então, a gente tem, inclusive, canabinoide, medicamentos, já tem no Brasil, tem um medicamento que é encontrado já nas grandes redes de farmácia, que é o Mevatil, que é um medicamento feito à base da planta cannabis, né? Ele é um medicamento natural que tem concentrações diferentes de THC e de CBD, que são dois compostos da planta que têm efeitos terapêuticos, e a pessoa pode obter na farmácia, né? No entanto, outras formas de compostos, por exemplo, a preparação do óleo, só tem no Brasil uma associação que tem autorização legal para produzir esses óleos, né? Infelizmente, ainda é restrito o número de pessoas que tem, e também é restrito o número de pessoas que têm autorização para plantar sua própria planta e fabricar seu próprio óleo, que é algo também bastante simples de se aprender, né? Uma tecnologia, tanto o plantio da cannabis, quanto a extração dos óleos, a extração dos seus componentes, para a maior parte dos casos, é algo bastante simples, e que se houvesse uma regulamentação que favorecesse esse autocultivo, seria de grande benefício para um país com as dimensões do Brasil e com as questões sociais nossas, né? Como eu falei, o Mevatil ele custa R$ 2.800. Uma planta, uma pessoa que pudesse ter a sua própria planta, ela obteria esse medicamento de uma forma muito mais econômica.
né? Mas precisa de legislação para isso, porque, infelizmente, o medicamento ainda pode ser comprado. Agora, a planta, eu preciso de autorização legal se eu quiser plantar. Doutor Paulo, a sua pesquisa descobriu acerca do uso do cannabis no Brasil? Então, a gente fez uma pesquisa, não com uso medicinal, mas o uso social, o chamado uso, um termo que é usado, mas que não reflete muito bem, é o uso recreativo, né, o uso não médico, né, da cannabis. A gente fez um levantamento alguns anos atrás, isso 2016, e o que a gente observou, a gente fez um levantamento com usuários do Brasil todo, né, cerca de 6.000 pessoas responderam questionários, e a gente verificou questões associadas à saúde mental e a qualidade de vida desses usuários, né? E são pessoas que utilizam para diferentes finalidades, tanto para... Tem bastante gente que relatou que faz até uso medicinal, uso para fins terapêuticos, mas a grande maioria faz para uso não médico. E a gente observou que esses usuários teriam uma qualidade de vida boa, uma saúde mental, considerando sintomas de ansiedade, sintomas de depressão, também aceitáveis, né? Melhores, inclusive, do que o grupo controle, o grupo de não usuários. O que a gente observou foi isso, né? Usuários de maconha, usuários pesados, né? Que eram pessoas que usavam pelo menos uma vez por semana, e a maior parte do grupo que a gente pesquisou fazia uso pelo menos 4 ou mais vezes por semana, e, de modo geral, a gente observou algum tipo de efeito deletério, algum tipo de efeito negativo, não associado ao uso da cannabis em si, mas sim a questões socioeconômicas, né? Baixa escolaridade, situação de desemprego, baixo poder aquisitivo, né? As questões negativas estavam muito mais associadas a questões sociais do que ao uso da cannabis em si. Doutor, o Luciano Andrade Silva pergunta aqui, as dificuldades para o canabiol é mais política do que viabilização? É uma dificuldade mais política de lobbies de interesse, né? Porque do ponto de vista de toxicidade, né, de uma substância que pode gerar algum tipo de dano para as pessoas que a utilizam, não se justificaria, porque não é uma substância totalmente inócua, né? Eventualmente algumas pessoas podem fazer uso e pode ter efeitos colaterais bastante desagradáveis, mas de modo geral e comparado com outros medicamentos disponíveis, outras substâncias disponíveis no mercado, a gente não tem uma justificativa do ponto de vista clínico que justifique, a não ser lobbies de interesse. Vamos pegar, por exemplo, o canabidiol. O canabidiol é um composto produzido pela cannabis, que a gente tem algumas cepas que produzem uma alta quantidade de canabidiol, que poderia substituir uma série de medicamentos que hoje são muito vendidos, né? Vamos pegar um medicamento que no Brasil é um dos campeões de consumo desse medicamento, que é o Rivotril, né? O Rivotril, em muitos casos, ele poderia ser substituído por canabidiol, né? E sem os efeitos colaterais associados ao Rivotril, um deles a dependência. Vamos lá, João. Doutor, tem várias perguntas aqui, mas eu vou fazer aqui. O Marcelo Ferreira fala assim, as leis da maconha legalizada realmente serão capazes de eliminar o comércio ilegal da droga? Não vai. Primeiro, se houver uma legalização, a gente deixa de ter a ilegalidade, né, da substância, mas aí vai ter o mesmo que acontece hoje em dia com o tabaco, por exemplo. O tabaco ele é legalizado, ele tem uma regulamentação específica para ele, e mesmo assim a gente tem o tráfico ilícito de tabaco. Por exemplo, a questão de impostos tem ainda essa condição, né? Mas certamente vai diminuir muito, né? Se a gente tem uma mudança na legislação, uma legalização, né, tornar passível de controles estatais a produção, o comércio, a distribuição da cannabis, a gente vai ter uma grande redução
da ilegalidade, mas não desaparece, né? Mesmo na legalidade, substâncias que têm venda legal, como o tabaco, ainda tem uma parte de venda ilegal. Isso dificilmente desaparece. Um depoimento legal aí, João. A Vera Almeida da Silva, o doutor, fala assim: eu tenho artrose nos joelhos e meu filho tem artrite reumatoide. Faço uso e melhorou muito. Não temos mais dor graças ao canabidiol, tá? Ô, doutor, deixa eu fazer uma pergunta aqui, Cobra, e você tem outra, acho que você vai fazer já aqui, tem outras aqui, mas, na sua opinião, entre os projetos de regulamentação e legalização do cannabis sativa medicinal, qual é o melhor? E qual a chance de ser aprovado no Congresso Nacional? Então, essa questão de aprovações de legislações que estão em votação, eu não tenho essa atualização, né? Eu não tenho acompanhado muito essa questão política de como estão os projetos de lei para a regulamentação da cannabis medicinal no Brasil. Sei que tem alguns deputados, deputado Paulo Teixeira, do PT, que está com um projeto nesse campo, mas eu não tenho acompanhado as atualizações de como estão as discussões no nível de legislação. Mas é o nível, se a gente parar para pensar, eu estou desatualizado, mas é o nível de preocupação que a gente deve ter. Quem tem preocupação com a questão da cannabis medicinal, dos usos terapêuticos da cannabis, precisa ficar de olho nas políticas que estão sendo discutidas. Porque, por exemplo, eu posso ter políticas que favoreçam o medicamento enquanto produto industrial, né, o Mevatil de R$ 2.900, de quase R$ 3.000 o frasco, ter políticas que favoreçam isso e que reprimam o autocultivo, né, o que seria um retrocesso, né, seria muito ruim em termos de efeitos sociais que uma legislação poderia ter, né? O que a gente precisaria pensar são legislações que favoreçam o autocultivo, que as pessoas tenham a chance de, ou individualmente ou em associações, produzir seu próprio medicamento, porque não só teria um maior controle do tipo de planta que estariam utilizando, mas também o controle do tipo de cuidado que essa planta receberia durante todo o período de produção, até a extração do medicamento. Né? O doutor, o Pedro João da Silva diz o seguinte: o uso da maconha pode ser porta de entrada para outras drogas? Então, essa é uma má fama da maconha, né? Da maconha. Tem um estudo já faz algum tempo que ele foi realizado, mostrando não a maconha como porta de entrada para outras drogas, mas a maconha como porta de saída para outras drogas, né? Um grupo coordenado pelo professor Dartil Xavier, da Universidade Federal de São Paulo, fez o acompanhamento de usuários de crack, né? Pessoas que tinham um quadro de uso bastante pesado associado ao crack, que é uma substância que o uso é muito mais deletério do que o uso da maconha, por exemplo. Eles diminuíram o uso de crack, né? 70% da amostra dele diminuiu o uso de crack, fazendo uso da maconha. E com o passar do tempo, esses pacientes abandonaram até mesmo a maconha, né? Então, a maconha ela tem muito mais um efeito de porta de saída do que porta de entrada das outras drogas. Se a gente fosse pensar numa substância que tem relação, tem estudos mostrando que funciona como porta de entrada, essa substância é o álcool. O álcool ela é uma substância que tende a vir primeiro o uso do que outras drogas. Né? João? Doutor, a Benice Santos pergunta aí: aonde posso comprar esse remédio para artrose e artrite? Então, ela precisaria de uma prescrição médica, né? E se fosse o medicamento, o Mevatil, seria em farmácias, e se fosse o óleo do canabidiol, por exemplo, ela teria que fazer a importação ou obter via uma associação que tem autorização para plantio. Né? No Brasil só temos uma, se eu não me engano, na Paraíba. Professor, e
qual a importância do trabalho do Padre Ticão com o tema cannabis? Olha, é bastante, muito importante, né? Eu sou suspeito para falar, porque eu auxiliei na coordenação do primeiro curso, né, realizado ano passado, e tenho um grande carinho por esse curso, mas é um trabalho incrível que é de educação, né? Que é o que a cannabis medicinal precisa, os usos médicos, os usos terapêuticos da cannabis precisa, é justamente uma educação, as pessoas aprenderem que o que chamaram de maconha, tudo que aprenderam de negativo a respeito da cannabis, da maconha, foi muito de mentira que foi contado ao longo da história, né? Um grande papel do curso do Padre Ticão é levar informação de alta qualidade, né? As pessoas que apresentam as aulas lá são pessoas muito qualificadas, que estudam na área, né? São pessoas que atuam no estudo específico das propriedades medicinais da cannabis há bastante tempo, e está oferecendo uma informação de alta qualidade e de acesso aberto, né? Isso é uma grande importância do curso, estar oferecendo a educação num campo que até muito pouco tempo atrás era alvo de preconceito e de desinformação somente, né? Levar informação qualificada num campo que era cheio de mentiras. Bom, eu vou fazer uma única perguntinha aqui que eu vi aqui que eu acho que me interessa. Qual a diferença qual a maconha faz mal a cannabis e o medicinal? Qual a diferença entre composição, como é preparada? Não entendi se a maconha faz mal e o cannabis é medicinal. Qual a diferença da composição? Como é preparada? Então, o que popularmente é chamado de maconha é o que é uma mistura de folhas e flores da planta que uma grande diferenciação, né? Que a maconha seria encontrada na boca de fumo e a cannabis seria uma planta mais bem cuidada, né? Mas rigorosamente é a mesma coisa. A planta, o que ficou conhecido como maconha no Brasil é a cannabis, só que com a diferença da cannabis, vamos pegar as pessoas que têm autorização para plantar sua cannabis, para extrair seu medicamento, né? Tem algumas pessoas no Brasil que já têm esse tipo de autorização. Elas sabem qual é o tipo de cannabis, né? Qual é o tipo de planta, porque vamos pegar como alface, que tem o alface lisa, alface crespa, alface mimosa, cannabis também tem, cannabis sativa, cannabis índica, cannabis ruderalis, tem vários tipos, e cada tipo vai ter um perfil farmacológico, um perfil químico que é mais ou menos adequado para a pessoa. Então, a cannabis, a pessoa sabe a planta que é, como que essa planta foi cuidada, o que se passou, já tomando como nome a maconha, que é vendida pelo tráfico, né, pela ilegalidade, a pessoa não sabe qual planta foi utilizada, qual a linhagem, o que tem ali naquele meio, né, porque um dos grandes problemas da ilegalidade de uma coisa é que não tem fiscalização de qualidade, né? Os medicamentos que se compram numa farmácia tem órgãos de inspeção que atestam a qualidade daquele medicamento. No caso da cannabis, a não ser que a pessoa plante sua própria planta e extraia seu próprio medicamento, ou consiga o medicamento industrializado, quando ele é obtido no mercado paralelo, ele não tem garantia de qualidade, né? Tem. Boa. Doutor, quero agradecer a presença sua aqui, ter tirado um tempo para um tema tão relevante, um tema muito polêmico, tão polêmico igual esse tema, sempre em todas as esferas muito polêmico. Gostaria que você deixasse agora as suas considerações finais para o final do nosso programa. Então, minhas considerações finais, primeiro agradecer o convite para falar a respeito desse tema, que realmente ele é polêmico, e pela polêmica ele realmente merece abertura para ser falado. Eu espero ter contribuído um pouquinho com essa discussão e estou aberto para novas conversas a respeito que possam ser esclarecedoras a respeito desse tema.
que é um tema que precisa ser muito estudado ainda. Nós que agradecemos, doutor. João Ananias, por favor, suas considerações finais. Queria dar uma boa noite aqui também para a Valéria, né? A Valéria está aí conosco, não deu para fazer todas as perguntas dela, que era muita pergunta, então a gente foi colocando algumas aqui, a gente achar que nem sempre é fácil colocar, mas a gente vai colocando. Agradecer aqui ao doutor Paulo por ter tirado esse tempo aí para nos atender nessa live de 1 hora, que esse bate-papo de 1 hora, ou até mais, uns minutos a mais, né? Ganhamos um tempo aqui de 1h30 para ouvir o doutor Paulo aqui, que é muito importante ouvir. Agradecer nosso internauta que está sempre conosco aqui, uma hora aqui com 70 pessoas fazendo perguntas, então a gente sabe que ela entra em uma quantia que não dá para você fazer todas as perguntas, né? Agradecer aqui o Cobra, e realmente um assunto bem diferenciado para a gente levar para a população e ver que tem distinção entre o uso medicinal e o uso por ser viciado. Então, isso é importante, e agradecer mesmo o bate-papo, muito bom. Obrigado, hein? Obrigado, doutor, mais uma vez pela sua presença aqui. E hoje, então, nessa noite de quarta-feira, se encerra mais um Papo Democrático. Uma boa noite a todos vocês que estão aí em casa. Amanhã temos live novamente, temos Café com o Cobra às 10 horas e às 19 horas temos entrevista de novo, mais um Papo Democrático. Bom, TV Cobra Notícias sozinho, o problema é seu, juntos o problema é nosso. Obrigado, João. Obrigado, doutor Paulo Moraes. E fique à vontade para um próximo convite. Vai ter coraçãozinho hoje, não? Vai ter coração. Não sei, é que o doutor, não sei se ele é muito ali e tal. Aê, saiu. Valeu, doutor. Um abraço aqui com o coração, aqui faz parte do nosso programa. Já estava até esquecendo. Obrigado, doutor. Valeu, forte abraço. Eu agradeço. Um abraço também. Valeu.